Olá, meus amados, voltamos aqui com mais uma parte de modelos atômicos. Mas antes de chegarmos no modelo atômico de Bohr, nós temos que falar um breve estudo sobre as ondas. Você lembra que eu falei nas aulas passadas que o modelo de Rutherford ele não explicava um simples fato, que já se sabia na física, né? Vamos supor, eu tenho um núcleo aqui, que os elétrons giram ao redor do núcleo. E se eles vão perder energia, por que eles não caem no núcleo? Correto? Certo? Então, esse movimento de rotação dos elétrons ao redor do núcleo acabou criando um paradoxo, né? E nós sabemos que na física clássica, que toda partícula elétrica em movimento circular, como seria o caso dos elétrons, está constantemente emitindo energia. Então, se ele está constantemente emitindo energia, certo? Os elétrons perderiam essa energia, sua velocidade de rotação ao redor do núcleo teria que diminuir. E aí o elétron entraria em colapso e cairia em espiral no núcleo. Certo? E aí a gente aqui começa já dando uma introdução para a gente começar a entrar no modelo de Bohr, que é conhecido como Rutherford e Bohr também. Certo? Mas antes eu falar um pouco de Max Planck, né, como eu disse, o nosso curso é completo. Certo? Nós abordamos aqui todos os assuntos necessários para você fazer qualquer vestibular, Enem e qualquer vestibular do Brasil. Certo? Então vou fazer aqui um breve conhecimento aqui sobre ondas. Né? Algumas propriedades da radiação eletromagnética, como a luz, e aí eu quero que você faça um parênteses aí em luz, né? E você sabe que luz é uma onda, eu vou até apagar aqui, luz é uma onda eletromagnética, certo? Luz é uma onda eletromagnética. E ela tem aspecto ou elétrico, por isso que é eletromagnética, ou um aspecto magnético. Na verdade, são dois vetores, né? Dois vetores, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, algumas propriedades da radiação eletromagnética, como a luz, podem ser descritas em termos de movimento ondulatório. Todas as ondas têm comprimento de onda característico, que nós vamos representar pelo lambda, que é essa letra grega, e amplitude, que é representado pela letra A, certo? O que é amplitude? Amplitude é a altura máxima de uma onda, medida a partir do seu eixo de propagação, certo? Então, onda, a gente vai ficar mais claro quando eu passar para a figura, né? Que você vai ver o eixo de propagação e o tamanho da onda. Frequência. Frequência pode ser representado por essa letra grega, que é o nu, certo? Que é o nu. Frequência pode ser medida ciclos por minutos ou ciclos por segundo, que é denominado Hertz, o símbolo é Hz, em homenagem ao físico Heinrich Hertz. A distância entre essas duas cristas consecutivas é o que chamamos de comprimento de onda, certo? E é representado pela letra grega lambda, como eu falei anteriormente. O comprimento de onda é medido em metros ou seus múltiplos e submúltiplos. A velocidade de passagem das ondas, que é chamada de velocidade de propagação, é representada pela letra C, que é medida em metros por segundo, certo? Então a gente já pode começar a nossa brincadeira aqui falando um pouco sobre a luz. Então bora lá. Olha aqui a figura. Eu tenho aqui uma
uma onda, observa que eu tenho uma onda, certo? Eu tenho um eixo de propagação dela aqui, ó, tempo. E isso aqui, ó, que vai do eixo de propagação até a crista da onda, é a amplitude. O ponto que vai de uma crista a outra da onda é o comprimento de onda, certo? E a frequência é quantas vezes essa onda aí, ó, fez aí essa parte completa toda, tanto embaixo quanto em cima. Explicando de um jeito mais fácil para você entender. Então, eu tive aqui, ó, duas frequências. Ó, uma frequência, outra frequência, certo? Amplitude da onda, comprimento da onda, que vai de uma crista a outra. Então, frequência de uma onda é o número de ciclos, certo? Cadê? Acabei querendo mudar aqui de amarelo. É o número de ciclos que passam por um ponto em segundos. Beleza? Então, nós já sabemos o que é frequência, já sabemos o que é amplitude, já sabemos o que é comprimento da onda. O que é um nodo? Que eu não falei, né? Nodo. Nodo é o ponto de amplitude em que é zero. Então, aqui a amplitude nesses pontos é zero. Então, isso aqui a gente chama de nodo, certo? O nodo ocorre em intervalos regulares, né? Observe que são intervalos aqui, ó, dois tracinhos, beleza? Ok? Certo? E essa velocidade, né? Que a gente falou lá, né? A velocidade da onda, ela pode ser calculada pelo comprimento da onda vezes a frequência. Então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Frequência é igual a velocidade em metros por segundo, certo? Velocidade em metros por segundo. Lembrando que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ok? Então nós temos uma fórmula aí de frequência e comprimento de onda. Olha só essa figura aqui agora, ó. Eu tenho um ciclo, 2, 3, 4. Observe que aqui o comprimento de onda, que é o lambda, ele é maior que esse comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo? Observe também que a frequência é maior, ó. Deixa eu fazer de outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você observou que para o mesmo tempo, né? Para o mesmo tempo aqui, para o mesmo eixo aqui de tempo, aqui eu tive 10 ciclos e aqui eu tive 3 ciclos. Ou seja, você pode dizer que quanto maior for a onda, menor vai ser a frequência. E quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. Ok? Beleza? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o número de frequências para o mesmo tempo. Certo? Então, ondas eletromagnéticas, essas ondas são formadas por oscilações simultâneas de um campo elétrico e de um campo magnético, perpendiculares entre si. Ok? Lembra que eu falei que a onda, ou a luz, ela se propaga em dois vetores? Então tá aqui, ó. Direção da propagação da luz, beleza? E aqui eu tenho dois eixos, ó, que tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui, ó, essa propagação da onda, que é a onda elétrica, e eu tenho a onda magnética, ó, que está se propagando aqui,
seria na horizontal. Se eu chamar isso aqui de horizontal e isso aqui de vertical, então, certo? Então eu tenho um plano de propagação, da onda eletromagnética, que é o azulzinho, e eu tenho um plano de propagação da onda elétrica, que é esse vermelhinho aqui. Então, a luz se propaga em dois vetores, ok? Certo? Que a gente chama, lógico, isso aí tudo, né? A gente chama de ondas eletromagnéticas. Um eixo elétrico e um eixo magnético. Bom, já sabemos o que é o comprimento de onda, já sabemos o que é uma frequência, nós já sabemos que quanto maior, bom, como já sabemos disso aí agora, então vamos para o próximo slide, né, que vai exemplificar um pouquinho isso aí. Olha só, eu tenho aqui três grandezas físicas, né? Já conhecemos três grandezas físicas: a velocidade de propagação, comprimento da onda e a frequência. Característica da onda, né? Que relaciona de acordo com a seguinte fórmula: velocidade é igual a frequência vezes o comprimento. Já sabemos que velocidade e comprimento da onda são inversamente proporcionais. Então, olha só, eu tenho um observador aqui na figura, acima. Se pelo ancorador estiver passando 4 ondas por minuto, o comprimento de onda for de 0,5 metros, teremos então. Então isso aqui é só para você lembrar, né? Olha só. Velocidade é igual a comprimento da onda vezes a frequência, certo? Então eu tenho aqui o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu aumentar aqui. Passam 4 ondas, certo? E as ondas têm um comprimento de 5 metros. Então a frequência é 4, o comprimento é meio metro, então isso aqui vai dar 2 metros por minuto. Já que ele diz que o comprimento da onda ele quer a cada 4 minutos passar uma onda, certo? Isso aqui é mais, você vai estudar mais na física. Eu só estou falando isso para a gente começar a entender o modelo atômico de Bohr, certo? Para depois a gente chegar no modelo atômico de Bohr. Por isso que eu estou fazendo um breve conhecimento aqui sobre comprimento de onda, frequência de onda, ok? Beleza? Bom, já sabemos que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, beleza? Bom, eu tenho aqui o espectro eletromagnético. Sandrão, o que é o espectro Poxa, mudei a página. O que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é um intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético ele vai desde frequências mais baixas, como a frequência de rádio, até frequências mais altas, né, como a dos raios cósmicos aqui, né? Para você entender essa tabela, para você entender mais ou menos o espectro, né? Eu tenho aqui, ó, o comprimento de onda e tenho a frequência. Observe que o comprimento de onda aumenta da esquerda para a direita e a frequência aumenta da direita para a esquerda, certo? Beleza? Então nós temos, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Quanto maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Raios cósmicos, certo? Raios cósmicos já tem mais de uma frequência em Hertz de 10 elevado a 24.
mas o seu comprimento de onda é de 10 elevado a menos 6. O rádio tem uma frequência baixa. Está aqui, ó, o rádio, que é 10 ao quadrado, e tem um comprimento de onda grande, né? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E aí nós temos um problema. Se você analisar, nós temos aqui os raios gama, o raio X, ultravioleta, que dá antes do violeta, e o infravermelho, que está depois do vermelho. Temos aqui o micro-ondas, rádio e TV, certo? E aí, quanto maior, meus amados, forem a frequência, quanto maior for a frequência, ou seja, menor é o comprimento de onda, concorda comigo? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, mais penetrantes e mais energéticos são essas ondas. Por isso que os raios gamas é muito perigoso. O raio-x, né, você usando o raio-x frequentemente, né, eles têm um poder de penetração maior, os raios cósmicos. Por quê? Porque eles têm uma frequência maior e um comprimento menor. Ok? Certo? Beleza? Então, olha só. Nossos olhos não conseguem captar todas essas frequências, né? Nossos olhos não conseguem captar todas essas frequências, certo? O que os nossos olhos conseguem captar é apenas um pequeno trecho, que a gente chama aqui de luz visível, certo? Apenas um pequeno trecho. Eu vou apagar aqui tudo, tá? Para a gente entender melhor. Então, os nossos olhos só conseguem captar um comprimento de onda que vai de 10 elevado a menos 7 a 7 vezes 10 elevado a menos 7. E como é que a gente consegue captar isso aqui? Através das cores, certo? Espectro visível, certo? As cores que a gente vê aqui, ó, partindo daqui para cá, né? A gente consegue perceber essas luzes, né? Dentro desses comprimentos de onda com uma determinada frequência de onda, certo? Beleza? Os olhos só enxergam apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético, porque eles emitem luz visível. Então a gente consegue enxergar, certo? Então olha só, eu tenho aqui a luz ultravioleta porque ela é antes da violeta. Eu tenho aqui o infravermelho porque é depois do vermelho, certo? Então, por exemplo, quando você sai desse sentido que eu faço daqui para cá, observe que o comprimento de onda ele aumenta, mas a frequência diminui, certo? Beleza? Então, se você observar aqui, ó, os raios gama, os raios X, a luz visível, ultravermelho, infravermelha, em hertzianas, ondas de rádio, TV e micro-ondas propagam-se no vácuo sempre com a mesma velocidade, de 300 mil quilômetros, deixa eu aumentar aqui, por segundo, e são chamados de ondas eletromagnéticas, certo? Elas sempre se propagam com a mesma velocidade, certo? Bom, vamos recordar. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior for a frequência, mais penetrante, mais energético. Então você já bota aqui, ó, mais penetrante e mais energética é essa onda, certo? Quanto maior a frequência, mais energética ela é, certo? Então, por isso que as ondas de rádio e as ondas de TV e micro-ondas não fazem tanto mal, porque ela tem um grande comprimento de onda e o seu poder de penetração e de energia é baixo, certo? Por isso, quando somos expostos a raios solares,
à radiação gama, ao raio-x, às luzes ultravioletas, né? Ela tem um poder de penetração e pode prejudicar a nossa saúde. Ok? Beleza? Fazendo um aprofundamentozinho com você agora, depois dessa aula que a gente, desses exemplos de espectro eletromagnético, né? Olha só. Você sabe que a luz visível, ela sai da violeta e vai até o vermelho. Você já sabe que o comprimento de onda da violeta é menor do que o vermelho. Se eu perguntasse a você, qual a luz mais penetrante nesse sentido? Lógico que você já sabe. A luz violeta, como ela tem um comprimento de onda menor, ela tem uma frequência maior. E a vermelha tem uma frequência menor. Quem é mais penetrante? A luz violeta, certo? Por isso que é importante aqui, antes da ultravioleta, aqui, ó, ultravioleta é bom antes de ir para a praia, passar um protetor solar na pele, certo? Porque a luz ultravioleta é mais penetrante do que a infravermelho, por exemplo, certo? Que tem um comprimento de onda maior, mas tem uma frequência menor, certo? Beleza, meus amados? Vamos fazer aqui uma... Vou apagar aqui, certo? E vamos agora recordar aqui um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui, né? Que é o que eu falei aqui pra gente. Deixa eu apagar. Pra gente ver. Então nós temos... Apagando aqui. Vamos falar um pouquinho agora. Beleza? Então vamos lá. A luz, certo? Ela vem em forma de ondas eletromagnéticas, certo? Que se propaga em dois sentidos. São dois vetores. Ok? E esses vetores, como estamos vendo aqui na figura, essa figura, nós temos a onda magnética e a onda eletromagnética, certo? Então, na verdade, essas ondas são formadas pela oscilação simultânea de um campo elétrico e de um campo magnético, perpendiculares entre si, ou seja, fazendo sempre um ângulo de 90 graus, certo? E no nosso cotidiano, o exemplo mais comum de ondas eletromagnéticas é a luz, certo? Uma observação de grande importância é notar o comportamento da luz através de um prisma de vidro, que é o que nós vamos falar agora. Aqui, ó. Já falamos aqui, já sabemos da frequência, do comprimento de onda, como funciona. Beleza. O exemplo mais comum é a oscilação eletromagnética, é a luz. Certo? Então nós temos aqui uma lâmpada incandescente, que é uma luz branca, que a gente chama. A luz branca. Uma luz branca. Certo? Essa luz branca, luz solar, ou a luz incandescente, como eu estou falando, se decompõe em várias cores, certo? Que é chamado de espectro luminoso. Beleza? Como eu estou mostrando aqui, ó. A luz vem e passa por um prisma. Essa luz é amparada no anteparo, certo? E nela a gente vê esse aspecto aqui, ó. Aspecto frontal do anteparo. Ok? Então, olha só. Essa ilustração aqui é bacana. Essa ilustraçãozinha aqui é bacana, ó. Certo? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um espectro contínuo de cores, né? Que saem aqui que saem do violeta e vai até o vermelho, né? Você já sabe que daqui para cá eu tenho um grande comprimento de onda e daqui para cá eu tenho uma grande frequência, né? Isso aí você já sabe. Beleza? Certo? Pois essas cores vão variando gradativamente do violeta para o vermelho, que são os limites extremos da nossa visão. Isso aqui é o limite da nossa visão.
certo? Beleza? Esse fenômeno aqui, identicamente, ocorre no arco-íris, certo? No arco-íris. Quando as gotas de água no ar agem sobre a luz no mesmo modo que o prisma de vidro, entendeu? A gota de água no ar age igual à luz aqui no prisma. Quando essa luz passa, aqui é um orifíciozinho, vou passar só um feixe de luz, passa pelos prismas, ela se decompõe nessas 7 cores, né? Aqui, ó, as 7 cores: violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Aqui eu tenho uma figura massa, que você vê realmente uma foto do prisma, da luz passando pelo prisma e se decompondo aqui nas 7 cores, né? As cores aí do arco-íris. Beleza, meus amados? Então isso aqui é a luz branca, a luz solar, a luz incandescente, né? Que ao passar pelo prisma, eu tenho aqui um anteparo e eu tenho aqui só para lembrar, isso aqui é contínuo, tá? Isso aqui é contínuo, não esqueça disso, beleza? Porque a gente vai falar daqui a pouco do descontínuo. Então olha só, qual a diferença entre uma cor e a outra? Qual a diferença entre uma cor e a outra? Em um semáforo, por exemplo, temos as cores verde, amarelo, vermelho. O comprimento da onda do verde é 530 nanômetros. O amarelo, 580. E a cor vermelha, 700 nanômetros. Certo? Observe que no espectro, observe a cor aqui, ó. O vermelho aqui, ó. Observe o comprimento de onda dele é maior do que o verde, por exemplo. Olha o verde aqui, ó. Certo? O comprimento de onda é maior. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Olha só o vermelho aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui, ó, o vermelho. Olha o comprimento da onda, né? Que sai daqui até aqui. Comprimento da onda do vermelho. Olha o comprimento da onda do verde, que vai daqui, do mesmo lugar onde eu estou, até aqui, ó. Aqui o comprimento de onda do vermelho. Aqui o comprimento de onda do verde. Ou seja, o verde tem uma frequência maior do que o vermelho. Certo? Então o poder de penetração dele é maior. Certo? A gente chama isso aqui, né? Essas cores são exemplos de luzes monocromáticas. Monocromáticas. Beleza? Cromáticas. Do grego, né? Mono e e croma, que quer dizer cor. Beleza? Aqui embaixo, hoje sabemos também que o espectro completo das ondas eletromagnéticas é muito mais amplo do que a luz visível, isto é, das ondas que podemos perceber por meio da visão, que é o que eu fiz aqui, ó, o espectro, né, de luz visível, certo? Para você ter uma ideia, por exemplo, a velocidade de propagação da luz, né, pode ser representado por isso aqui ou por um Vzinho, a velocidade de propagação de luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, e que na verdade, todas essas ondas, né, ondas dos raios cósmicos, dos raios X, raios alita, microondas, todas se propagam com a mesma velocidade, né, com a velocidade da luz que a gente viu aqui, beleza? E eu tenho até um interessante para falar para vocês, né? A velocidade é tão grande que do Sol até o nosso planeta Terra, essa luz solar aqui, ó, demora apenas 8 minutos e 30 segundos. Você tem uma ideia da velocidade da luz, certo? E a distância do Sol, essa distância do Sol até a Terra, é de 150, o 50 ficou horrível, é de 150 milhões de quilômetros. Beleza?
para você ver a velocidade da luz. Falando um pouco aqui, só para já dar uma introdução do que a gente vai falar, voltando aqui para o espectro visível, né? Quando a radiação é emitida, certo? É emitida sobre o metal aquecido, né? Essa radiação emitida por um metal aquecido, quando você aquece eu acho que eu fiz o desenho errado, na verdade. Quando você aquece, isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar depois, quando eu for falar do efeito fotoelétrico, na verdade. Então, quando você aquece um metal, né? Então, a radiação emitida por esse metal aquecido só é recebida na região visível do espectro. Então, quando a gente aquece o metal, que ele muda de cor, a gente só vê essas cores, certo? Porque as cores a gente só vê quando... Aí eu vou falar um pouco mais de Bohr e tal, mas só para você ter uma ideia, né? Que a radiação emitida por um metal aquecido, só é percebida na região visível do espectro, certo? Se as partículas vibrarem, emitirem ondas fora desse espectro visível, a gente não vai ver, ok? Beleza? Bom, a gente viu que a luz branca, aqui ó, a luz branca, ela, ao passar por um prisma, eu tenho um anteparo e é contínuo, né? A frequência das luzes ali é contínua. Agora vamos mudar o gás que está dentro dessa lâmpada, vamos botar o gás aqui dentro, vamos botar o gás hidrogênio. Por exemplo, se em vez de luz solar ou de lâmpada incandescente, usamos um tubo semelhante ao de Jensen, contendo gás hidrogênio de baixa pressão sobre alta tensão elétrica, a lâmpada de hidrogênio, o fenômeno observado será diferente. Ou seja, a luz que vai vir da lâmpada de hidrogênio vai passar pelo anteparo, ou vai passar pelo prisma, e vai projetar no anteparo apenas essas cores, ó, vermelho, azul, anil e violeta, né? Que a gente chama de espectro descontínuo. E a gente vai se aprofundar mais nisso aí, porque Bohr se baseou nisso aí para fazer a sua teoria atômica, e a gente vai ver que essas linhas luminosas ou raias ou bandas do espectro é como se fosse uma das identificações do elemento químico. Cada elemento químico vai ter no anteparo como é que eu posso dizer? Vai emitir, né, cores diferentes, certo? Isso é que é legal, beleza? Então, cada elemento químico que eu botar, ele conseguir emitir uma luz, ele vai emitir frequência, raias, né? Raias ou bandas de cores diferentes, ok? Certo? Olha só essa próxima figura aqui, olha só. A descontinuidade do espectro não ocorre só no hidrogênio, mas com todos os elementos químicos. E também muito importante notar que as raias do espectro são constantes para um dado elemento químico, mas mudam se o elemento químico mudar. Por exemplo, no espectro de hidrogênio, eu tenho aqui o vermelho, acho que eu tenho aqui o anil, tá dando para ver o violetazinho. Se o gás dentro da lâmpada for hélio, vai ter o vermelho, vai ter o amarelo, eu vou ter essas bandas aqui, essas raias aqui, meio azul, anil, certo? Se for o sódio, eu tenho aqui o vermelho, eu tenho o alaranjado, depois eu tenho o amarelo aqui, eu tenho o verde, meio esverdeado aqui, aí eu tenho o azul, eu tenho o anil e não tenho violeta não, aqui não. Tem um pouquinho de violeta aqui, ó, certo? Ou seja, cada elemento químico vai emitir cores de raias, em raias, cores diferentes, né? Às vezes a mesma cor, mas com uma que aparece mais vezes, como por exemplo aqui, ó. O
hidrogênio aqui, olha que legal. Deixa eu fazer aqui, ó, o hidrogênio é verde aqui, ou verde vermelho. Já o espectro de hélio é um pouco mais para cá. E aqui você tem um sódio com mais vezes vermelhos, né? Então olha só. Peraí, caiu meu lapisinho aqui agora, que risca. Então olha só, alguns aspectos, deixa eu mudar aqui, alguns aspectos da luz visível, cada elemento químico tem o seu espectro característico, como se fosse uma impressão digital. Esqueci a palavra impressão digital, né? Que eu tinha falado. Certo, meus amados? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que cada elemento químico vai ter umas bandas, umas raias de cores diferentes no anteparo, quando você passa essa luz pelo prisma, que é como se fosse a impressão digital do elemento químico. Isso aqui, meus amados, é a base para um modelo de Bohr, que eu vou falar nas próximas aulas, que eu vou falar ainda um pouco de Max Planck. Então, só para adiantar, Bohr, a pergunta, na verdade, era o seguinte. Foi feita uma pergunta, né? Pergunta seguinte. Estaria essas raias, né, do espectro descontínuo, porque todos os três aqui são, esse aqui não, espectro descontínuo, certo? Estaria essas raias do espectro descontínuo ligadas à estrutura atômica? Né? Então, essa era a pergunta, certo? Porque se o hidrogênio emite essa cor, apenas essa cor e essa cor aqui, então olha só, esse átomo gasoso, correto? Emite radiação com somente determinada frequência, porque para emitir essa cor aqui é porque ele tem uma determinada frequência, um determinado comprimento de onda, uma determinada energia, porque tudo está ligado, correto? Beleza? Bom, e aí, quando a gente for estudar Bohr, você vai perceber o seguinte, que Bohr, no modelo atômico de Bohr, eu tenho um núcleo, e eu tenho a eletrosfera, e eu tenho as camadas. E o elétron, ele pode saltar de uma camada para outra, absorvendo energia. Na volta, ele emite luz, que é justamente isso que nós estamos vendo aqui agora, no espectro descontínuo. Essa luz que é emitida pelo elétron, ela vai ter um comprimento de onda, uma frequência e uma determinada energia. Certo? Essa vai ser a aula que nós vamos estudar lá em Bohr. Beleza? Só que Bohr, antes de começar a fazer a sua teoria, ele recorreu também à teoria quântica de Max Planck. Max Planck é o pai da física quântica, né? E a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. A cada pacote de energia ficou conhecido como quantum, certo? Então, na verdade, a teoria de Max Planck é o seguinte: um átomo, tem aqui um átomo vibrando em um objeto, então um átomo vibrando em um objeto aquecido, certo? Então você aqueceu aqui o objeto, emite radiação, ele vai emitir uma radiação, certo? Isso é uma partícula no objeto, vai emitir uma radiação eletromagnética. Essas vibrações que o átomo vai ter, elas são quantizadas. Elas são, deixa eu escrever aqui, quantizadas. O que quer dizer isso? Que somente existem vibrações com determinadas energias. Só existem essas vibrações aqui com determinada quantidade de energia. Certo? Então, isso é que se baseava. E aí Planck fez aqui uma fórmula, que é até fácil. A fórmula não nos interessa, tá, meus amados? Só a teoria, que é o seguinte. Energia é igual a constante de Planck, tá aqui, ó, 6,62 10 elevado a menos 4 joules por segundo,
vezes a frequência da radiação em Hertz. Só que frequência, você sabe muito bem, né, que se a gente for substituir aqui, ó, comprimento, velocidade é igual a comprimento vezes a frequência. Então você teria o quê? Que a frequência, né, que é o F, frequência seria igual a quem? A velocidade da luz, no caso, vezes o comprimento de onda. A gente não vai se deter, embora seja um raciocínio falso, um raciocínio fácil, né? Porque essa energia que Planck calculou, a frequência da radiação seria o comprimento de onda e a velocidade da luz, então já teria um valor, e a constante Planck que não muda, certo? Então, Planck teve um papel fundamental para Bohr construir a sua teoria, certo? Que é a teoria das órbitas estacionárias, certo? Que os elétrons saltam de uma camada para outra, e neste salto dos elétrons, deixa eu botar aqui, esse salto dos elétrons de uma camada para outra, na volta emite uma certa quantidade de energia, que a gente vê que é a luz, certo? Beleza? Então, Max Planck, ele teve ele foi fundamental sua teoria, né, para embasar a teoria de Bohr, ok? Então, galera, não se preocupe, vou apagar aqui, com os cálculos matemáticos. Embora são cálculos fáceis, né, de fazer, porque é uma constante, a velocidade da luz também é constante. Não se preocupe. O que eu quero que você entenda é que Planck relacionou energia e frequência, certo? Que, na verdade, você pode ter aqui, ó, só para a gente lembrar, né? Fiz aqueles cálculos lá. Então, se energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Por isso que quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia, já que isso aqui é constante, isso aqui também é constante. Ok? Beleza? Não se preocupe com os cálculos, não interessa pra gente os cálculos, tá? O que interessa é entender o raciocínio de Planck, ou seja, a energia está relacionada ao comprimento de onda. E o comprimento de onda está relacionado a quem? A frequência, né? Eles são inversamente proporcionais. Beleza? Eu acho que agora já temos embasamento suficiente para a gente ir para a nossa próxima aula, que é a teoria atômica de Bohr, ou Rutherford Bohr, certo? Ok, meus amados, e até a próxima.